Agora a gente vai ver essa relação, na verdade, entre bioquímica e biologia. Não tem como eu explicar para vocês, a partir das aulas dos próximos módulos, né, questão de transportadores, de fosfatáseis, né, de fosfoinositol, sem explicar isso daqui, como que funciona essa relação com biologia, tá? Portanto, é muito importante também essa aula, ok? Ela vai ficar um pouquinho mais longa, porque eu vou pegar cada parte da célula, como membrana, mitocôndria, enfim, e explicar melhor para vocês. Então eu quero começar pela membrana, ok? Nossa membrana ali plasmática. A gente vai ter na nossa célula, obviamente, uma membrana circundando ela, que vai fazer ali uma seletividade do que vai entrar ou não na célula. Também temos membrana mitocôndria nos peroxissomos, mas vamos falar agora dessa apenas na célula, ok? Ela faz essa seletividade para que não haja alteração ali na intracelular e, consequentemente, busque homeostase, além de proteger a célula contra aquilo que não deveria entrar nela, né? Então é daí que ocorre essa melhor permeabilidade, essa melhor seleção, e vai fazer isso por quem? Pela nossa bicamada lipídica. É ela aqui que vai fazer o quê? Tá meio mal desenhadinho, mas dá para entender, né? Olha só, lipídio, né? E aqui nós vamos ter a estrutura da membrana aqui, tá? Da membrana celular. Acho que todo mundo já fez esse desenho na faculdade de nutrição, até mesmo uma maquete, né? Na parte externa da membrana, nós temos nossos colesterol, moléculas de colesterol, que regulam a fluidez da membrana. Ou seja, ela tem que ser uma estrutura mais fluida, mas de maneira controlada, para que haja essa seletividade e passagem ali que eu já explico, né, por transportadores. Os ácidos graxos insaturados, minha caneta já está acabando aqui, né? Eles também regulam essa fluidez da membrana, ok? Enquanto que o etanol, ele deixa ela muito fluida, consequentemente ele acaba sendo em excesso tóxico, né? Que ela fluida demais também é um problema ali para passagem do que não deveria passar. Também temos a nossa bicamada, glicoproteínas e glicolipídios, ok? Isso eu vou explicar bastante nas aulas ali que envolvem alterações desses carinhas aqui de doenças, né? E também passagem de hormônios e transportadores. Mas deixando bem claro, eles são o quê? Marcadores de reconhecimento. Então eles reconhecem o que é aqui na parte de fora e, fazendo esse reconhecimento, podem ativar ali mecanismos mensageiros, né? Então, mais uma vez, interação da biologia desses carinhas com a bioquímica. E eles fazem parte de um carinha ali, de um composto, né, na verdade, chamado glicocálice. Deixa eu arrumar esse A aqui. Esse glicocálice, a caneta já está até apagando, ó, de tão fraquinha que ela está. Vou escrever em vermelho, então. Esse glicocálice, ele impede que haja uma digestão ali da membrana, né, fazendo com que ela continue ali. Ela não é digerida, essa membrana. E também impede... ele regula, na verdade, a captação de compostos hidrofóbicos, porque aqui ela é o quê? Hidrofílica. Logo, ele tem que fazer essa regulação do que é hidrofóbico, do que tem fobia ao que é da água, né? Então, para isso que serve essa parte aqui de glicocálice da membrana, ok? Então, nós temos aqui a sua região hidrofílica, no meio a sua região hidrofóbica, ok? De fobia à água, né? E na parte mais interna aqui, né, região também hidrofílica. No meio aqui, que eu tentei desenhar, eu sei que não está assim tão bonito, né, é uma proteína integral, porque ela atravessa toda a bicamada, então chamada de integral. Uma proteína que não atravessa toda a bicamada, como essa daqui que está na parte de fora, ancorada à integral, é uma proteína periférica. Elas podem ser tanto ancoradas às proteínas integrais, quanto a lipídios aqui da membrana. Bom, falando em lipídios, nós temos nas nossas membranas aqui fosfolipídios, ok? E desses fosfolipídios a gente pode pegar alguns principais, como os nossos glicerolipídios, né? E dentre deles nós vamos ter fosfatidilcolina, fosfatidil-etanolamina, fosfatidil-serina e fosfatidil-inositol. Vamos pegar dois exemplos aqui para facilitar. Fosfatidilcolina é o principal glicerolipídio, tá? Externo também, ele age aqui na parte externa e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer essa regulação ali, principalmente de neurotransmissores, tá? E também temos o nosso fosfatidil-inositol, que é interno e também regula hormônios e neurotransmissores.
Muita gente acha que suplementando inositol, suplementando aqui colina, vai ter essa ação maior, justamente por melhor ali regulação, né, na nossa bicamada lipídica, ok? Infelizmente não funciona assim, né? Óbvio que o curso não é para suplementação, mas não é essa ação assim tão linear de suplementei, vou ter mais ação ali de transporte de neurotransmissores e hormônios, ok? Enquanto que alguns estudos, só dando um spoiler para vocês, né, de um possível curso de suplementos, mostram que a suplementação de algumas formas da colina pode ser útil, mas é bem discutível, tá? Temos também a nossa etanolamina e serina, que são internos, ok? Fosfatidil, etanolamina e fosfatidilserina. Eu vou explicar mais para frente, nos próximos módulos, a ação de cada uma, porque aí já sairia do tema aqui de sinalização celular, né? Mas elas também fazem uma questão de sinalização interna na membrana, ok? Mas eu explico mais para frente essas cascatas. É só para vocês entenderem aqui essa relação bioquímica e biologia, tá? E temos, dentro dos nossos fosfolipídios, além dos glicerolipídios, os nossos esfingolipídios, tá? A principal delas, a principal classe é a esfingomielina, que também é externa, e também vai ter bastante ação ali nos nossos neurônios, tá? Relacionem sempre aquela questão de bainha de mielina, caso vocês lembrem das aulas de neurônios que vocês devem ter visto na graduação de vocês, tá? Tanto que uma doença chamada gangrena ganosa, ela faz o quê? Ela faz uma lise, uma quebra dessas esfingomielinas para servir de substrato ali para a sua bactéria, tá? Bom, agora vamos pensar nessa proteína integral aqui, né? Ela atravessa toda a bicamada, então, obviamente ela age de maneira estrutural, está fazendo uma estrutura aqui, né? E também de transporte, tá? De receptores, principalmente receptores de neurotransmissores e hormônios. Então, mais uma vez, biologia aqui, né? Proteína integrada à bioquímica, que é esse transporte de neurotransmissores, de hormônios, da parte de fora para dentro da célula. Ou seja, um controle ali de homeostase, né? As proteínas periféricas, como essa daqui, elas já fazem um suporte mais mecânico da célula aqui pela bicamada, tá? Então, a principal delas é a espectrina, e ela pode se ligar, por exemplo, à actina e fazer um suporte mais mecânico, mantendo ali a bicamada com a fluidez e com a estrutura adequada. Então, ela também tem suporte mecânico, junto com a principal aqui, né, que é a integral. E uma doença chamada Duchenne-Becker faz o quê? Ela vem aqui e altera essa espectrina. Consequentemente, pode causar ali doenças neuromusculares, por exemplo, ok? Então, distrofia neuromuscular, né? Então, é uma doença que vai alterar justamente essa espectrina, tá? Nós temos aqui também proteínas que podem ser ancoradas por lipídios. Elas podem vir aqui e ser ancoradas. Eu escrevi tanto esses dias que minhas duas canetas estão falhando, mas tudo bem. E podem ser internas ou externas e fazem regulação hormonal, tá? E também de neurotransmissores aqui, mas principalmente a gente vai ter aqui nela essa proteína, que é a prion, né? E nessa doença, que nomezinho bem difícil, né? Creutzfeldt-Jakob, o que ela faz? Ela altera essa proteína prion, fazendo a pessoa ter diversos problemas neurológicos e, consequentemente, causa uma morte ali muito rápida, tá bom? Justamente por alteração nessa proteína prion, que é ancorada aqui na membrana por lipídios. Então, a gente vê como que é importante a gente entender aqui essa interação bioquímica e biologia, né? Bom, eu estou explicando tudo isso para chegar no principal também, que é o tipo de transporte que pode ocorrer, né? Então, a gente pode ter um transporte aqui de íons, por exemplo, né? Como pode dizer, de água, né? Da parte de dentro para fora da célula, ou o transporte ali extra e intracelular. O transporte por difusão simples é justamente as moléculas se batendo e passando aqui sem gastar energia. Não gasta energia passar aqui essas moléculas, a parte de fora para dentro, por exemplo, tá? Pode ser o oposto também, né? O que a gente transporta por difusão simples? O monóxido de carbono, o nosso O2, oxigênio, hormônios esteroidais, tá? E essa difusão, ela é sempre da maior concentração, tá? Vamos pensar que tem mais aqui e menos aqui. Então ela vai passar do mais para o menos, porque são justamente um excesso de moléculas aqui
que vão ali se bater, né, entre aspas, passando aqui, ok? Para onde há menos concentração. Então, é uma maneira da gente buscar homeostase celular, ok? Também temos transporte de água, que pode ocorrer principalmente pelas aquaporinas aqui no nosso rim. Essa é uma difusão simples, né? Eles passam sem a ajuda de ninguém. Temos também a difusão facilitada, que ela precisa ser carregada ali, né, por um carregador específico, como uma proteína, por exemplo, PTN. Também não vai gastar energia e também vai passar aqui a concentração do maior, né, do volume onde tem mais desses substratos para o lugar onde tem menos substrato, ou seja, da maior concentração para a menor. No entanto, essa proteína, para fazer esse transporte, ela vai sofrer uma mudança, ou seja, ali o que vai passar com a proteína, né, um íon, por exemplo, enfim, qualquer coisa vai ligar nessa proteína e vai alterar a conformação dela. Então, ela ocorreu uma mudança, consequentemente, ocorreu a mudança nela, ela passa aqui, por exemplo, para dentro da célula. Então, é uma difusão aqui facilitada pela proteína, mas há essa alteração de estrutura dela, tá? E essa proteína vai lembrar bastante a questão de aula de enzimas, que eu desenhei para vocês na aula de enzimas o quê? Que eu já posso apagar aqui em cima, né? Eu desenhei para vocês na aula de enzimas a questão de relação ali, afinidade com o substrato, né? Então, vamos desenhar aqui novamente, ok? O que nós temos aqui? Nós temos uma relação, né? Minhas canetas falhando já, mas enfim, né? E nós temos ali uma afinidade com o substrato, que é a nossa Km, ok? Esse Km vai falar o quê? Que às vezes eu posso ter muito substrato, né? Mas pouca enzima. Consequentemente, vai haver uma saturação. Ele satura aqui, né? Logo, aqui é o ponto-chave. Aqui é que realmente sobe a afinidade e velocidade da via. A partir do momento que há uma saturação, né, o que acontece? Vai diminuindo a velocidade da reação, porque já vai ter ali uma questão de pouco soluto, pouco substrato, na verdade, para essa proteína. Então, vai saturar também. Também é específico, tá? Essa proteína é específica para cada molécula que ela vai passar, tem uma especificidade maior, igual enzimas, né? E também pode sofrer inibição. Então, pode sofrer uma inibição aqui num sítio de ligação ou nessa conformação da proteína. Na verdade, a proteína vai ter um sítio aqui, né, que vai se ligar à molécula. Pode vir aqui uma inibição, né, e impedir. Ou pode vir e alterar a conformação dessa proteína, né, fazendo com que ela se mude, né, consequentemente não consiga exercer a sua ação. Então, isso também pode ocorrer, ok? Agora, nós temos os canais regulados, ou gated channels, né? Eles vão fazer também uma alteração dessa proteína, mas por 3 etapas eles podem alterar essa proteína. A primeira é por voltagem. O que seria isso? É um impulso, por exemplo, no axônio, né, na parte dos nossos neurônios, por um fluxo ali de sódio aqui, Na+, né? Esse impulso vai fazer com que essa proteína seja alterada, consequentemente passando ali o sódio, né? Então, esse sódio ali vai fazer o que? Um impulso, vai mudar a voltagem, na verdade, fazendo ali o transporte, tá? Nós também temos o transporte por ligante. Então, nós temos esse CFTR, tá? Que é o regulador transmembrânico da fibrose cística. Sim, é um nome que leva ao nome da doença. Então, regulador transmembrânico da fibrose cística. Ele é da família de proteínas ABC, tá? Que são os cacetes de C, de ligação, B de binding, ligar, né? De ATP. Então, é óbvio que gasta ATP, né? Cacete de ligação ATP. Então, gasta ATP. E esse caso aqui, esse CFTR, ele vai fazer o quê? O transporte de cloreto, né? Então, por essa ligação, ok? Mas essa ligação também sofre a nossa terceira etapa aqui, né? Nosso terceiro tipo de regulação, que é a fosforilação. Então, há essa ligação aqui do cloreto com CFTR, mas também há uma fosforilação mudando a conformação da proteína por hidrólise de ATP. Então, o que acontece? Um ATP é gasto, forma ADP,
e muda a proteína. Logo, nós temos aqui a primeira alteração, né, da proteína por voltagem, que é nesse exemplo aqui do oxônio e no sódio, e temos outros dois tipos de alterações, que é o ligante e a fosforilação. Esse CFTR cloreto sofre esses dois tipos. Primeiro a ligação do cloreto com o CFTR e depois a mudança da proteína pela fosforilação, gastando então ATP. No entanto, esse gasto é bem baixo, tá? Então não chega a ser considerado um gasto ali ativo de energia. O que é um gasto ativo de energia? É, por exemplo, esse transporte ativo, tá? Que aí as proteínas transportadoras, sim, gastam energia, tá? Então vamos pensar na nossa bomba de sódio-potássio. Isso aqui vermelhinho, né? Proteína, ok? Proteína aqui. Bom, quando a gente tem 3 sódios e eu quero fazer esse transporte, eles se ligam nessa proteína, gasta um ATP para virar ADP e esse Pzinho aqui, né? Esse fosfato vai na proteína. Olha ele aqui, né? Não sei se ficou tão grande que eu escrevi bastante coisa. Esse fosfato se liga na proteína, alterou a conformação dela. Ela estava assim, alterou, né? Passando então o sódio para o outro lado. Aí, como é um transporte sódio-potássio, nós temos nosso potássio aqui. Nosso potássio vai nessa proteína alterada, ok? O que vai acontecer? Essa ligação do potássio aqui vai fazer com que esse fosfato vire fosfato inorgânico, PI, sem ação. Logo, a proteína que estava assim, faz assim, passando o potássio para dentro da célula e voltando ao status inicial dela. Estava assim, né, cabaninha, virou, fez um Vzinho, passou ali o sódio, ligou o potássio e perdeu o fosfato, voltou cabaninha. Logo, voltou ali para sua conformação original, ok? Um exemplo clássico desse tipo de ação é quando a gente tem uma questão aqui de cálcio e ATPase. O que seria isso? Aquela questão do cálcio se ligar à calmodulina, consequentemente, eu tenho ali mais íons de cálcio fazendo a alteração e ali a contração muscular, tá? Então essa bombinha aqui de cálcio ATPase, ela vai fazer um transporte ativo de energia na contração muscular. É aquele cálcio saído do retículo sarcoplasmático, né? Fazendo com que haja diversas vias de ligações na troponina, tropomiosina, que vão fazer a ligação actina-miosina, fazendo a contração muscular. Isso daí é por aqui, por uma bomba sódio-ATPase, ok? Então gasta energia. Um segundo tipo de energia é quando a gente pega um gradiente de íons para outro transportador. Então, um bom exemplo aqui é o transportador ali de sódio e glicose para dentro da célula, né? Esse íon, essa energia que a gente vai ter no sódio também vai ajudar no transporte de glicose para dentro da célula, né? Lembrando que o sódio também puxa água, ok? E daí a gente vai ter um transportador ativo secundário. Por quê? Porque é uma energia por gradiente de íon para outro transportador, no caso do sódio, né? Enquanto esse daqui, tanto a bomba sódio-potássio quanto a de cálcio ATPase, são transportadores aqui primários, né? Transportadores ativos primários. Esse secundário, como é um íon ali dando energia para outro transportador de glicose, é secundário, então, o nome. Como exemplo desse daqui, é só a gente pensar em dietas com mais carboidrato que a pessoa ganha mais peso, né? Esse peso geralmente é mais água. Por quê? Porque é um transportador de sódio e glicose. Sódio também vai estar ali puxando mais água, fora a questão da própria insulina inibir ali a perda de água, ok? Então, tem várias questões aqui que mostram por que uma dieta com mais carbo aumenta o peso, né? Glicogênio, água, diminuição da diurese, né? Mas só para vocês entenderem um exemplo prático aqui de sódio e glicose como transportador ativo secundário que pode ali aumentar o peso de uma maneira mais aguda, ok? No próximo vídeo a gente continua falando sobre essa reação bioquímica e biologia.